importante, muito profunda. Você lembra que nós falamos hoje pela manhã que os gregos pensavam que o mal estava no corpo material do homem, e que o problema do homem era o corpo, e que o homem precisava era ser libertado da prisão do corpo, e então seria libertado do mal. Isso era um pensamento muito grego. Muitos pensadores gregos pensavam assim, não todos, mas muitos, entre eles Platão. Mas Paulo está aqui fazendo uma diferença muito importante. Ele diz sim, eu vejo que em mim, na minha carne, quer dizer, na minha natureza humana, eu sou carnal, eu sou vendido ao pecado. Mas ele consegue fazer uma diferença. E ele diz, mas se eu faço o que não quero, quer dizer que no sentido mais profundo, não sou eu. Quer dizer, não é a minha natureza humana a que é ruim. Entende? Não é a minha natureza humana a que é má. Não é uma coisa maligna em si, sino que o pecado que habita em mim, presta atenção aqui, habita em mim, é um morador, é um estrangeiro, é um invasor. Entrou na minha vida, dominou a minha natureza, mas ele é um estranho, ele não faz parte de mim, na verdade. E ele me leva cativo para a morte. Entende quão importante a diferença que está fazendo Paulo aqui? Por quê? Porque quando nós experimentamos o pecado, muitas vezes experimentamos o pecado como sendo parte essencial da nossa natureza, como se for parte de nós. Isso é muito terrível. Essa é uma das coisas mais terríveis do pecado. Eu sou assim. Mas nós não somos isso que o pecado faz em nós. Não somos isso que o pecado produz em nós. A gente não é o que o pecado faz em nós. Quem vai trazer a consciência disso? Espírito Santo. Daí, sem o Espírito Santo, vamos continuar em trevas. Vamos continuar mortos em delitos e pecados. Basta o novo nascimento, mas é um processo diário, constante, a todo momento. Porque vamos pecar, vamos errar. A nossa natureza não é essa, mas à medida que eu estou contaminado pelo pecado, se você tem tendências pecaminosas em qualquer sentido, você não é isso. A sua identidade é isso que Paulo está dizendo. A nossa identidade não está definida pelo pecado, porque o pecado é um morador externo, é um alienígena, invasor, corruptor da nossa natureza. corruptor. Não é parte da natureza original com a qual não Deus nos criou. É a sujeira que a O gente grande tem. problema é que nós experimentamos o pecado como sendo parte da nossa mesma identidade. Você entende? Por isso Paulo faz essa diferença. E como ele percebe isso? Porque ele diz, porque eu percebo que no mais profundo de mim eu não concordo com o pecado. E no meu homem interior, e aqui, logicamente, ele está falando do espírito, né? O espírito humano. Mas no mais profundo do meu ser, eu vejo, eu percebo que eu não concordo, que eu rejeito, que eu odeio o pecado. E vou e faço. Isso quer dizer que o pecado é um estrangeiro, é um invasor, que corrompe a minha natureza. E que quando eu peco, no sentido mais profundo, não sou eu. E aqui é muito importante entender que eu é esse do qual ele está falando. Você lembra que pela manhã nós falamos do eu como sendo corrompido pelo pecado lá no princípio, em Adão? E se tornou um eu orgulhoso, soberbo, centrado nele mesmo, querendo tudo para si. Agora, no princípio, o eu não era isso. O que é o eu? No sentido original, o que é o eu? O eu de cada um de nós. O eu é a consciência de nós mesmos. É o centro onde nós somos conscientes. A alma humana tem uma função básica, fundamental, das muitas funções que tem a alma humana. E uma das funções fundamentais da alma é o princípio, vamos dizer assim, ordenador e unificador da experiência humana. Nós temos percepções, temos pensamentos, temos sentimentos, sentimos dor, sentimos alegria, sentimos tristeza, pensamos coisas, temos esperança, imaginamos coisas, vemos cores, sentimos som.
um monte de experiências, mas todas nós não as sentimos de uma maneira caótica, entende? Com um cúmulo de coisas caóticas sem sentido. Todas estão unificadas numa experiência única. Esse é o eu. A consciência que unifica todas as coisas para ser minha experiência única. Não é a experiência de outro, não é a experiência dele e daquele, é a minha experiência, o eu. E esse eu faz com que todas as coisas sejam experimentadas de uma maneira coerente, única. Entende o que estamos dizendo? E por isso, o eu faz parte do desenho de Deus para nós. Porém, o pecado faz com que essa experiência, que o se torne absolutamente, vamos dizer assim, gigantesco. Contaminada. E cresça desmedidamente. E sinta que todas as coisas devem ser para ele, por causa do que nós falamos. A nudez que traz o pecado às nossas vidas. Agora, mas Paulo aqui entende, então, que esse pecado, que, vamos dizer assim, corrompe a natureza humana, não faz parte do eu original de Deus. Não sou eu. Não é o eu original. Mas o pecado que mora em mim. E aí a expressão é muito importante. Morar, habitar. Ele é um morador. E habitar, o que significa? Habitar não é morar ocasionalmente. Por exemplo, hoje, nesses dias, nós estamos vivendo, vamos dizer assim, por alguns dias no hotel. Mas não somos habitantes do hotel. Apenas estamos passando pelo hotel. Somos turistas e passo. O que é um habitante? Uma pessoa que mora persistentemente, constantemente, num lugar. Ou, porque daí vem a mesma raiz da palavra, habitualmente. Hábito, habitante, habitar. A mesma raiz latina. O mesmo significado. Habita permanentemente no lugar. Ele é um habitante. Vamos dizer, um invasor, logicamente. Mas ele se tomou a casa, se tomou a vida humana. Ele tomou posse da vida humana e se fez um habitante permanente. Mas ele é um estrangeiro. É um bandido morando na mesma casa. E Paulo, então, agora, Nossa, porque cara. no capítulo 6, Paulo fala da nossa união com Cristo. Ele não explica totalmente o que significa a união com Cristo, mas fala da união com Cristo. Nós fomos incluídos na morte de Cristo e fomos incluídos na ressurreição de Cristo. E agora, diz Paulo, estamos vivos para Deus em Cristo. O que significa vivos? Significa que por estarmos unidos a Cristo, no momento em que nós creemos em Cristo, então o nosso espírito, isso que vai falar ele no capítulo 8, ainda não falou, porém está implícito o que ele está falando aqui. O nosso espírito é regenerado, é vivificado pelo Espírito Santo de Deus. E o espírito do homem é o centro mais profundo da identidade humana. Mais profundo ainda do que a alma. Ok? Só que, na condição do pecado, Ele vinha descrevendo, a Bíblia vem descrevendo a história do eu, o eu original, o eu contaminado, e agora ele vai falar do espírito. antes de conhecer o Senhor, o espírito está morto praticamente para todas as suas funções. Então, nós não temos consciência de Deus, não temos consciência das coisas de Deus, porque o nosso espírito está morto. E sem as funções do espírito, como o irmão já nos explicou, não podemos perceber as coisas de Deus, porque sem o espírito, a alma não tem sentido, vamos dizer assim. Assim como a alma percebe o mundo através dos sentidos físicos, a alma só pode perceber Deus através dos sentidos do espírito. E sem o espírito, a alma está cega para as coisas de Deus. Esse é o problema. Você entende? Então, quando nós conhecemos o Senhor, nosso espírito é vivificado, é renovado. O Espírito de Deus regenera o nosso espírito e, de fato, ainda mais do que isso, vem morar nos nossos espíritos. Então, nós adquirimos, nessa regeneração, uma nova identidade eterna. Estamos unidos a Cristo. E esse espírito não pode ser alterado, nem, vamos dizer assim, governado pelo pecado que mora em nós. Por isso, Paulo consegue entender isso. Já não sou eu. O meu homem interior, eu não sou pecador. Eu não estou propenso a pecar. Mas
no meu homem exterior, eu ainda sou um pecador. O pecado habita.